Aline Terstel, e eu estou falando com vocês direto de Curitiba, no Paraná, onde a gente vai fazer hoje um especial, um live só para a região sul, e eu estou super feliz de estar com todos vocês aqui. Normalmente, nesse comecinho, a gente dá uma enrolada, espera um pouquinho até as pessoas entrarem, então é o que eu vou fazer nos próximos 2 minutos. Quero aproveitar para dar boas-vindas a todo mundo, e enquanto a gente espera a live começar, Vitor, acho que só tem você aí, então vai ter mais gente para falar, tá bom? Mas espero que esteja super bom. Bom, gente, então super bem-vindos. Esse é um live especial para a região sul. Eu sou Natália Terstel, sou uma das cofundadoras do movimento e participo aí desde o início, quando a gente começou a se reunir lá em 2016, umas reuniões em São Paulo, bastante informais, em que pessoas se encontravam. Era um momento de muita polarização no Brasil, como todos nós sabemos, então polarização entre lados, entre bandeiras, entre cores, né? E um grupo de pessoas, especialmente aí entre 30, alguns menos, outros, claro que mais 30 a 45 anos, a gente foi se organizando, né, em agendas para pensar muito bem, estamos nessa situação, mas qual é a visão de longo prazo? Porque esse momento, esperamos, não durará. Então, o que vai ser a agenda a gente quer para o Brasil, que a agenda a nossa geração quer propor para o país? Então, a gente começou a se reunir lá em 2016, pessoas de várias regiões, de várias áreas do conhecimento, e naquele momento a gente não sabia muito bem o que ia acontecer e como o nosso movimento ia se estruturar. Mas muito bem, de lá para cá já foi um ano aí, quase um ano e meio. Então, eu quero falar um pouquinho hoje para vocês de como o Agora está organizado, além das nossas origens, né? O que aconteceu nesse meio tempo. Mas mais do que isso, dá aí a lançar a pedra fundamental da organização do Agora aqui no sul do Brasil. Então, acho que é um momento super especial. A gente deveria estar aqui com os meus colegas que ficam aqui no Paraná, que ficam aqui em Curitiba, o Gustavo Arnes, o Otávio Massur e o Diogo Bussi. Infelizmente não foi possível, mas vou conversar com vocês. E a gente também tem um super membro que está online, que é o André Tamura, que fica em Florianópolis e que tem feito coisas muito bacanas na agenda pública, além de trabalhar aqui no Agora. A nossa intenção no primeiro momento é apresentar, então, o que está acontecendo na agenda nacional, e depois eu vou abrindo para perguntas. Vocês, por favor, fiquem à vontade para colocar não só dúvidas, mas também sugestões, recomendações à medida que eu for falando, tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho das origens, visão e onde estamos, para poder chegar, enfim, nesse momento aqui de o que a gente pode, o que a gente gostaria de fazer, né, nessa região tão especial do país. Então, retomando um pouquinho o que eu tinha começado a falar agora há pouco, o Agora, em 2016, surge de um anseio de criar uma agenda pública e de impactar a ação política no país, com uma visão que rapidamente foi consensuada no grupo, que é, olhando para o futuro, a gente imaginou um país, enfim, o nosso, né, país, o Brasil, como um lugar mais simples, no sentido de um país mais descomplicado, mais eficiente, né? Um país humano, ou seja, que a gente desse melhor conta das dignidades das pessoas que andam muito mal cuidadas, né, no país, e um país sustentável. E a partir dessa visão, enfim, com essas 3 características principais, e claro que embaixo desses adjetivos e substantivos vem um monte de coisa, a gente começou a trabalhar numa agenda inicial. Eu vou falar rapidinho o que é essa agenda inicial, para a gente poder só, enfim, se vocês quiserem explorar também nas perguntas, mas a gente mais ou menos enxergou o humano, simples e sustentável da seguinte forma: o humano como objetivo, né, para alcançá-lo, reduzir drasticamente a desigualdade. Então, esse é um ponto muito, muito caro para nós no movimento. Segundo, garantir a todos os brasileiros educação de qualidade. Isso não pode ser só um sonho, né? Tem que ser realmente uma ação concertada, enfim, conjunta. Em terceiro, proporcionar serviços de saúde adequados a todos os brasileiros. Então, uma pauta muito forte aí de saúde como um dever do Estado e também do cidadão.
Um quarto aspecto do Brasil mais humano seria ter cidades mais humanas e inteligentes. Então, construir cidades que tenham essas características, que sejam cidades, enfim, com uma série de atributos que eu não vou começar a entrar, enfim, eu estou aqui em Curitiba, eu poderia começar a falar dos adjetivos de Curitiba que se referem a isso, mas vou me segurar. E o último ponto relativo ao humano é implantar um plano de segurança pública cidadão e uma política de drogas humana e eficiente. O que isso quer dizer? Atacar as causas, né? Não ficar só nos paliativos e, de fato, investir na prevenção. Nem preciso dizer que esse é o tema, tá aí na televisão, enfim, na internet, o dia todo a gente está vendo tudo que está acontecendo. Não é só nos outros estados da federação, os estados do sul do país também sentem que essa é uma agenda muito importante. Então, está dentro desse pacote de ter um Brasil mais humano. O Brasil simples, número um, aumentar a eficiência do Estado. É até curioso que muita gente pergunta, o agora acha que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser máximo. Gente, não tem tamanho ideal, não tem medida, X centímetros, né? Tantos ministérios, não é por aí. Mas a gente acha que tem que ter um Estado, obviamente, que funciona. E para isso, uma das questões que a gente está trabalhando com muita força, com gente super legal no grupo, é a possibilidade de alavancar novas tecnologias para aprimorar a gestão pública. Então, essa coisa da GovTech, a gente vem trabalhando, é um grupo super animado que vem se dedicando a isso, pensando nos nossos problemas mais primordiais ali. Por exemplo, a gente precisa ter cartório no Brasil, a gente precisa, né? Enfim, pensando nessas coisas que são tão jabuticabas, assim, que talvez a gente conseguisse resolver com o apoio da tecnologia. E por fim, para fechar, um Brasil mais sustentável. Eu, Nathalie, essa é a minha pauta, gosto muito dela, mas ela vai muito além só da questão ambiental ou dos desafios, né, globais aí de sustentabilidade. Ela tem muito a ver com ter uma economia empreendedora que gere empregos e crescimento inclusivo. E essa geração não é só de empregos, mas de oportunidades, né, de ganhos, de renda, que sejam atinentes com o momento que o mundo e o Brasil estão vivendo. Então, a gente tem que pensar que todas as profissões aí que nós temos hoje vão mudar drasticamente, não daqui 100 anos, daqui 10, a gente deve ter uma grande mudança. Então, como é que a gente cultiva uma economia empreendedora e uma capacidade adaptativa? Nesse sentido, a gente também tem, dentro do Brasil Sustentável, duas coisas super importantes. Uma é preparar o nosso país para o envelhecimento da população. Claro que o tema previdência vem logo, né, na nossa cara, mas tem outros aspectos aí bastante importantes, claro, saúde, a própria educação, a empregabilidade. E, por fim, um tema que vai ser o tema do agora, da semana agora, a partir de amanhã, que é ter capacidade de gerar riqueza a partir do nosso patrimônio socioambiental. Então, a gente fala muito, né, da perda da biodiversidade, da perda de florestas, enfim, uma série de perda de capital natural. Mas, na verdade, a gente também tem dificuldade em produzir riqueza a partir desse patrimônio. Então, o desafio aqui é trabalhar tanto com a simplificação, com a descomplicação do lado empreendedor, quanto da capacidade também, né, de usar e de, enfim, fazer com que esses recursos tenham uma cultura de cuidado em torno deles. Então, já faço aí o merchan de que ao longo dessa semana a gente vai trabalhar com isso. Então, são mais ou menos essas as 10 pautas aqui que eu falei em torno dessa visão, é com isso que a gente vem trabalhando em diagnósticos e propostas. E aí, para fechar, qual é o nosso momento atual? No ano de 2017, nós fizemos várias reuniões, tanto para estruturar o movimento, quanto para pensar nessas agendas. Então, foram criados grupos de trabalho, tem alguns coordenadores, e essas ideias começaram a ser mais detalhadas, tá? O que a gente sente e pensa junto? Que, obviamente, não é interessante a gente ficar num gabinete, enfim, no escritório, escrevendo coisas lindas, maravilhosas, que depois alguém importante ou dito importante vai ler e nada vai acontecer. Não é isso, né? A gente tem capacidade técnica e a gente acha que tem capacidade de mobilização política, mas tem uma peça fundamental aí, que é a densidade social. Então, é aí que entra toda a capilaridade também regional, local, né? E a gente está olhando e começamos a fazer já dois tipos de conversas que a gente tem chamado de escuta, né? A gente acha que tem que ter a capacidade de escutar a população. Então, uma certa campanha de escuta
que se divide em duas possibilidades. A possibilidade de fazer em torno dessa agenda mais geral de país, né, que eu estava falando para vocês, e uma outra que são as agendas temáticas. Então, pegar o tema desigualdade, ou pegar o tema cidades, ou pegar o tema, enfim, reforma do Estado, né, que tem tudo a ver com eficiência, e trabalhar momentos que podem ser offline, online, para as pessoas falarem. Então, diferentemente do que a gente está fazendo hoje aqui, que eu falo, vocês estão mandando comentários, a intenção seria, num próximo momento, na verdade a gente nem é próximo, já está acontecendo, a gente fazer esses encontros. E aí não é a gente que está, enfim, que cofundou o movimento, não é essa a ideia. E aí entra aqui, chegamos no ponto sul. A intenção é justamente aproveitar todo o movimento, assim, a mobilização que começou a acontecer muito organicamente em torno do agora, e posso dizer que não só em torno do agora, né? Acho que está tendo uma série de, está tendo uma emergência assim política maravilhosa no Brasil para poder fazer, para poder promover esse tipo de discussão, esse tipo de diálogo, que a gente vê que é uma, enfim, uma peça fundamental. Então a gente está querendo acolher todos os pedidos que têm sido feitos, tanto para participar das conversas, enfim, participar do movimento em si, quanto de realizar essas ações locais. Então, é você que está em Blumenau, aqui, Marco Antônio André, que fala, não, eu gostaria que a gente discutisse essa pauta num aspecto mais geral, eu quero organizar uma conversa. Beleza, a gente já tem um kit que a gente preparou, um manual de como você pode fazer isso, e a gente está à disposição como coordenação agora aqui no sul do país, não só para bater bola e falar, que legal, como é que você quer fazer, quanto te ajudar. Falar, olha, Marco, vamos fazer, vamos trocar alguns dados aqui, ou olha, a gente tem um cara aqui no movimento que pode ajudar, enfim. Então, trazer essa perspectiva, ou melhor, levar condições para que as pessoas façam localmente, e a partir do momento que as pessoas fizerem conversas dessa natureza, devolverem para a gente, então vai ter lá um formuláriozinho, uma coisa mínima para ser devolvida, para nós, isso vai para a nossa página, a gente vai dizer, ó, no lugar tal aqui, Itajaí, onde está a Cíntia Silva, por exemplo, que eu conheço muito bem, sim, não a Cíntia, mas Itajaí. Itajaí, a gente fez uma conversa aqui sobre saúde, por exemplo, temática, e essa conversa gerou uma série de inputs, aí, uma série de reflexões e recomendações que podem ser aproveitadas nessa agenda específica de saúde. Então, é esse o momento de troca, o momento de reflexão, o momento em que todo mundo tem que ter muita humildade para não achar que tem a bala de prata, né? Claro que se houver alguma bala de prata, estamos aceitando, mas todos nós sabemos que não é bem assim. Qual que é a intenção a partir disso? E aí eu vou parar de falar, que eu já estou aqui quase há 10 minutos falando, ou 13 minutos já, e vou um pouquinho para as perguntas já para a gente ir trocando, né? O Agora tem 5 frentes, além dessa questão temática e além das regiões. E essas 5 frentes são funções, formas digamos assim, de se relacionar. A primeira é pensa, ou pensar, né? O pensa é a galera que está tentando formatar essa visão estratégica, colocar ela em pé, falar, ó, por aqui, por aí. Aí a gente tem o escuta, que é justamente essa frente aí das conversas com todo mundo, né? De adensar a nossa capacidade aí de trabalhar, enfim. Aí a gente tem o fala, que são os nossos porta-vozes, o engaja, que é o pessoal que está trabalhando, por exemplo, nesses kits, pensando na mobilização, e o atua. O atua é a nossa, digamos assim, nossa frente mais política. E essa frente, por exemplo, ela vai nos ajudar tanto a pensar, né, o que a gente vai recomendar nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano super importante para a democracia brasileira, quanto também a gente quer que essas coisas que nós gerarmos nessa agenda com 10 prioridades, elas se tornem guias, ou seja, que elas se tornem mapas de um caminho para qualquer pessoa, qualquer candidato nessa eleição, em qualquer lugar, e claro, aqueles que forem eleitos como, enfim, representantes populares, para que eles adotem, né? Então a gente quer oferecer na forma de cartas-mandato o resultado desse processo de trabalho técnico, político e social, para que depois a gente possa tanto acompanhar, né, aquele que for eleito ou eleita,
e ver se ele tá, se ele aderiu, né? Como é que ele está implementando, inclusive, de repente, até apoiá-lo a implementar. É uma possibilidade. E eu acho que com uma ferramenta dessas, a gente até conseguiria, não sei se vai ser possível, até fazer uma comparação, né, entre quem adere a uma carta-mandato do Agora e quem não adere. Então, enfim, é uma das contribuições que a gente está querendo dar, é uma das vazões dessa construção que a gente está pensando agora. E posso dizer para vocês, antes de fechar aqui meus 15 e poucos minutos de fala, que a gente recebeu inscrições, foram quase ou mais de 600 inscrições só no sul do país, de um total agora acho que de 4.000, tá? E foi muito bacana no site do Agora, foi muito bacana porque tem gente de profissões muito diferentes, gente de cidades variadas. Então, só aqui do Paraná, por exemplo, a gente teve inscritos de 29 cidades, cidades às vezes muito, muito, muito pequenas, outras muito grandes ou as maiores, né? Curitiba, Londrina, enfim. Mesma coisa para Santa Catarina, mesma coisa para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que tem aí uma vontade de gente que está em todos os lugares, cidades pequenas, médias, grandes, em trabalhar. Então, a gente gostaria mesmo de fazer uma agenda com vocês, ou seja, acolher pedidos, alguém que fale, olha, eu quero fazer uma conversa, sei lá, em Pelotas. Quero fazer uma escuta aqui, mas vamos começar por uma escuta geral, depois a gente faz uma agenda mais detalhada, como é que eu faço? Manda um e-mail, anota aí o que, né, pode ser no chat agora, ou pode mandar um e-mail para a gente do movimento, ou no Facebook, qualquer canal tá valendo, tá? E para que a gente passe a organizar, portanto, essa agenda de agora até o final do ano. O ideal, né, no caso de consultas temáticas, por exemplo, é que a gente possa fazer isso no máximo até final de abril, começo de maio. Por quê? Porque a gente depois quer entregar isso para quem vai se candidatar e depois, né, colocar isso aí politicamente. Então, quanto antes, melhor. Não tenham medo aí de fazer, a gente está aqui para discutir. E não somos muitos, como eu falei para vocês, aqui no Sul ainda somos poucos, originalmente 4, hoje 4, mas a intenção é realmente capilarizar, abrir. E vou fechar, prometo. A gente sabe que tem diferentes graus de engajamento. Tem gente, por exemplo, que quer só acompanhar e acha muito legal que o movimento se instale, né, que o movimento se capilarize no sul do país. Gente, maravilha, continuem aí conosco, não precisa ter medo, achar, ai meu Deus, esse negócio vai dar muito trabalho. Não, vai dar trabalho para quem quer que dê trabalho. Então, quem quiser só acompanhar, pode continuar só acompanhando. Tem gente que tem muitas tarefas, mas diz, não, eu quero doar o meu tempo, eu quero fazer, sei lá, uma doação para o movimento, que também é possível pela nossa página, bacana. Também tem essa categoria de ajuda, tá? E tem outras pessoas que se sentem mais, assim, no ímpeto, no momento de vida, enfim, para de fato ser membro, voluntário, articulador, tem várias possibilidades aí de contribuir. Por favor, não deixem de dizer para a gente o que vocês querem fazer, porque a gente consegue se organizar também para organizá-los. E quem tiver mão na massa, maravilhoso, vamos já trabalhar junto. Quem fala, olha, não tenho condições, não tenho tempo, mas eu posso ajudar arrumar um lugar para fazer uma reunião, se necessário, fantástico também. Então, acho que é um pouco do espírito aqui da conversa, é dizer que está aberta a nossa casa agora para todo mundo e que a gente deve começar a montar essa agenda para discussão, tá? Eu vou começar a ler as perguntas. Eu vi que tem um monte de coisa escrita aqui, então meus amigos do movimento ficaram de filtrar um pouquinho. Deixa só eu ler aqui. Eu vou tomar uma água enquanto eu leio, já que eu estou sozinha, eu preciso me hidratar. Então, primeira coisa, eu falei que 4.000, né, inscritos no Agora. Mentira. Mentira não, estava desatualizado. O Vitor está me atualizando, foram 6.500 inscrições. Peço desculpas, gente, pela até certa demora em dar retorno, mas a gente realmente estava tentando se estruturar porque a gente quer crescer com qualidade. Então, a gente quer que vocês não percam o tempo de vocês e nem a gente. Então, vamos trabalhar junto para a coisa andar legal, tá?
O Marco Antônio perguntou aqui se existe um tempo para esse documento ser enviado. Estou entendendo, Marco Antônio, que é isso que a gente está chamando de carta-mandato, né? Se for essa realmente a sua pergunta, ok. Se não for, corrija, por favor. Mas a ideia desse documento é que a gente possa, como cartas-mandato, apresentar antes do período eleitoral. E aí, quem aderir durante o período eleitoral, maravilhoso. E para isso, quer dizer, o período eleitoral é agosto, setembro, a gente teria até no máximo mês de julho aí para fechar tudo que envolve a nossa pauta, bons dados, boas conversas, tá? Por exemplo, uma das coisas que tem a ver com esse processo, eu já falei para vocês, né, das conversas, das rodas de conversa local ou outros formatos aí da escuta, mas vale a pena também falar que a gente tem feito tanto pesquisas contratadas, a gente já contratou, por exemplo, Ideia Big Data para fazer pesquisas gerais, para saber qual que está o sentimento da população em relação às agendas que a gente trabalha. E uma outra coisa que a gente está fazendo, que eu convido muito vocês não só a participarem, como divulgarem, porque isso é parte aqui da nossa capacidade de gerar informação, principalmente da nossa região, são as enquetes. Então, toda semana que a gente faz uma semana temática, a gente gera uma enquete, são 5 perguntas muito básicas, em geral de múltipla escolha, e vocês vão dizer lá o que vocês acham que são as prioridades. Então, a gente fez isso para a saúde, agora essa semana, roda de sustentabilidade, na semana que vem, segurança. Então, vai ter essa agenda aí. Isso é muito importante, porque a gente consegue sentir como é que está a população da nossa região. Isso é uma nota, um tempo atrás a gente fez uma enquete mais geral, não teve muitas respostas do sul do país, então acho que isso é uma coisa legal, porque quanto mais a gente entender a temperatura aqui do debate, melhor, né? O Cláudio Gastal, oi Cláudio, que bom que você está aqui com a gente, perguntou, quero começar em Porto Alegre, o primeiro passo é reunir os interessados? Há um material de suporte para essa primeira conversa? Olha, Cláudia, a primeira coisa é você manifestar esse seu interesse aqui formalmente para a gente. No seu caso, você já manifestou, então a gente já pode saber e fazer o contato direto. A gente vai te enviar um kit, que é uma leitura muito básica aí, fazendo menção do que são as escutas, quais são as nossas recomendações e que tipo de sugestões a gente pode dar, inclusive, sobre o suporte. Aí, com relação à data e com relação aos interessados, fica com você, você define, tá? E aí pode ser 5, 10, podem ser 500 pessoas, podem ser 5.000, não tem problema. A questão realmente é ter qualidade aí, diálogo, e principalmente ser um diálogo diverso. Então, não chamar só os nossos amigos de sempre, mas ter capacidade de trabalhar temas de uma maneira bem dialógica, né? O Cássio Batista perguntou, a ideia seria funcionar como um think tank? Olha, Cássio, eu acho que não exatamente. Eu quero arriscar te dizer o seguinte, eu quero te dar uma explicação até um pouco mais alongada. Não sei se você conhece, existe um pessoal muito legal chamado Instituto Update, que trabalha no Update Politics, que tem estudado muito mais do que eu, enfim, do que todo mundo, a emergência de diferentes movimentos, iniciativas na América Latina. E eles têm identificado 5 tendências, tá? Uma de verificação independente das informações. Eu tô até com um papel deles aqui, eu posso te mostrar. Enfim, eles fizeram um mapeamento super legal. O Rafa Poço é um dos nossos membros, eles fizeram aqui, cada um deles é uma tendência, mas enfim, vou ler aqui para você. Então, tem gente trabalhando com comunicação independente, gente fazendo controle social, gente trabalhando com governo 2.0, como o Bigov lá do nosso membro em Santa Catarina, Tamura, tem participação cidadã, tem transparência. Ou seja, tem um monte de gente fazendo muita coisa legal, que é maravilhoso, porque há 5, 10 anos a gente não tinha tanta efervescência de coisas. Alguns desses mapeados, por exemplo, pelo Update, eles são think tanks. Então, por exemplo, o próprio Update é um think tank voltado à renovação, à emergência, né, de inovação política. Eu acho, me arrisco a dizer aqui como membro do Agora, que a gente não é um think tank, a gente quer ser um movimento. Só que é um movimento que não é um movimento
que tem que defender uma bandeira ou aquela, né? Não é um partido. E nem um movimento simplesmente de verificação de informações, como são iniciativas, think tanks aí que estão trabalhando, né, para, enfim, para checar se as informações de mandatos políticos estão sendo, enfim, corretas, que querem saber se a pauta da educação ou a pauta, enfim, da sustentabilidade estão avançando. Não é isso. A gente quer ter uma cara um pouco diferente. Eu não sei se existe uma categoria para a gente, mas acho que think tank não seria ela, tá? Eu tô vendo aqui que já tem gente no próprio chat falando que quer participar de escutas, o pessoal de Porto Alegre ali, o Audiplo Ri, Fabiano, também quer falar com o Cláudio. Então, ótimo, gente, já vai se formando aí uma rede. O Mário Luiz de Sá, de Cascavel, Oba, aqui do Paraná, falou: já temos um grupo seleto de pessoas prontas para começar os trabalhos. Posso contar com o apoio do movimento? Sem dúvida, Mário, sem dúvida alguma. O que a gente precisa de novo é que você mande uma comunicação dizendo quem você é, onde você está, as datas, para a gente mandar o kit, como eu falei para o Cláudio, muito bom. Acho que seria super bacana. E o Cláudio Gastal pergunta aqui se a gente pode compartilhar listas dos interessados de uma cidade. Ótima ideia, Cláudio. A gente pode fazer isso sim, já estão até filtrados por cidade, na verdade por estado, cidade, depois por interesse e por nível de engajamento, tá? Então isso é super possível também. Vitor e pessoal aí podem mandar mais perguntas, que acho que a gente está andando bem. O Fabiano Mielnikzuki. Desculpa se eu não falei certo, Fabiano, mas a ideia é que você fale sim com o Cláudio. Tem gente de vários lugares, estou super feliz, estou vendo Wagner Garcês também. Wagner, maravilha que está aqui. O Wagner é de Porto Alegre, também como o Cláudio Gaúcho. Está no Renova, que é uma iniciativa irmã e parceira do Agora. Acho super legal que a gente tenha tanta gente boa aqui juntas. Enquanto não vem outras perguntas, vocês podem mandar aqui que eu vou respondendo. Acho que é importante dizer um pouco do que o agora não é, né? E do que o agora é. Então, como eu estava falando há pouco, quando o Instituto Update começou a fazer esse mapeamento, eles notaram uma série de frentes novas se abrindo. Uma delas são esses movimentos cívicos, ou seja, movimentos da sociedade para a sociedade, mas que também tem ação, também tem incidência política. E tem outros movimentos, outras iniciativas que fazem outras coisas. Então, como é que a gente tem trabalhado junto? Em vez da gente querer fazer tudo dentro do agora, que seria impossível e até não produtivo, a gente vem se alinhando. Então, por exemplo, quando há debates, quando há incidência sobre transparência partidária, a gente acompanha um movimento que chama Movimento de Transparência Partidária, tá? Que é lá do Ricardo Bisso, o pessoal que vem trabalhando, né, dia a dia nessa pauta da transparência partidária. Inclusive, teve gente que já foi lá em Brasília, entregou carta junto com vários outros movimentos para o ministro do Supremo e tal. Quando tem debate sobre a reforma política, a gente trabalha muito com Nova Democracia, que é uma iniciativa também plural, que envolve movimentos, envolve pessoas físicas também, e a gente faz essa incidência em cima, especificamente, das regras do jogo, né? E em relação aí, não às regras do jogo político, mas em relação aos jogadores, a gente tem membros que estão no Renova, que é essa outra iniciativa muito legal, que está voltada mais à formação, né? Uma escola, digamos, de novos políticos. Eu sou parte dela, estou super feliz por isso. Mas então agora faz essas pontes em vez de querer fazer tudo sozinho, que eu acho que é muito legal. Alguém pergunta aqui, o Marcos Azevedo pergunta se já tem algum tipo de atuação em Paranaguá. Marcos, Paranaguá e, na verdade, nenhuma cidade a gente começou a enraizar no movimento, tá? Claro que a gente já fez, por exemplo, uma escuta aqui em Curitiba, estamos programados para fazer uma escuta de sustentabilidade na semana que vem, dia 28 de fevereiro aqui também, mas a gente começa agora esse enraizamento, tá? No Sul. Em outros lugares, por exemplo, Brasília, isso já está rolando há mais tempo, mas Paranaguá a gente não tem.
Mas aí tá uma oportunidade. Inclusive, teve gente, eu mesma já conversei com gente muito legal de Paranaguá, que está assim, empolgadíssimos para fazer isso. Então, ótimo saber que você está aí e quer fazer esse trabalho. Eu tô vendo um monte de cidades aqui diferentes, as pessoas querem que eu fale, tipo, caravana de caravana de Foz do Iguaçu presente, caravana de Palhoça, enfim, eu tô brincando aqui com isso, mas eu tô achando o máximo, porque uma vez que a gente tenha diversidade, isso é super, super bom, né? Joinville, enfim, tô olhando aqui para ver se eu acho mais gente que colocou de onde é. Bom, gente, vocês estão muito tímidos, podem mandar mais perguntas aí, a gente tem ainda mais uns 30 minutos no máximo. E, enfim, quanto mais a gente conseguir trabalhar hoje, inclusive se quiserem trazer ideias sobre agenda, sobre temas, é fantástico. O Yogan Isganzerla, ai, desculpa, eu sei pronunciar seu sobrenome, mas falhou aqui. Pergunta: vocês acreditam que seria interessante realizar tais eventos juntamente com os observatórios sociais? Sim, com certeza, Yoga. Inclusive, eu não me lembro quem já me falou isso, já fez uma sugestão muito parecida com a sua e eu acho muito boa, né? Para quem eu não conheço profundamente os observatórios sociais, mas até onde eu me lembro são justamente esses grupos que ficam monitorando a política pública, né? A sua implementação, a sua gestão, se é responsável, se não é. Então, são grupos que estão muito ali dentro, né, localmente, sabem o que está acontecendo. Eu acho que seria muito legal, sim, e vamos encampar essa ideia. Daniel Menezes Gil pergunta: o movimento visa apenas contribuir através das eleições ou por períodos permanentes? Daniel, obrigada, e obrigada, Sabrina, aqui por chamar a minha atenção. Essa pergunta é muito importante, porque o movimento não foi criado para eleições. Na realidade, deixa eu até voltar a fita um pouquinho. Quando nós nos reunimos, nós éramos um grupo de 50 pessoas que tinham uma boa experiência na área pública ou de interesse público, mas experiências muito mais técnicas, tá? A gente que tinha trabalhado no executivo ou assessorado legislativo, enfim. E num primeiro momento, inclusive, a gente não estava focando em, vamos pensar em 2018 ou 2020 ou 2022 como anos-chave. A gente estava realmente pensando na visão, qual é a nossa visão de longo prazo, como é que a gente a constrói, como é que a nossa geração, como é que a nossa sociedade realmente encampa isso e vai adiante, né? Coloca a cabeça para fora dessa crise e começa a fazer mais do que simplesmente andar em torno de si. Então, a gente tem uma visão de médio e uma visão de longo prazo, tá? O que contempla, o que contém essa visão? Além de, claro, querer um Brasil mais simples, humano e sustentável, mas que a gente se torne um movimento com uma voz muito relevante, e aí, claro, uma voz política e social muito relevante. Para isso, a gente vislumbra até 2030, e aí eu peço para o pessoal que corrigir se eu falar alguma besteira, mas a gente tem na casa dos milhares de membros e na casa dos milhares de voluntários. Então, a gente gostaria, por exemplo, de já em 2020 ter 5 mil voluntários, pelo menos 500 membros. Quando a gente fala membro, a gente está falando de gente com uma dedicação mais, não integral, mas bastante forte, né? Bastante intensa. E que a gente possa realmente começar a colher frutos de pleitear determinadas agendas, né? A agenda da desigualdade, a agenda da sustentabilidade, quer dizer, a gente conseguir fazer um corpo a corpo. Esse corpo a corpo, ele não é feito só nas eleições, tá? Inclusive, a questão eleição 2018, ela apareceu para a gente um pouco depois, não foi no início. A gente estava trabalhando mais com esse planejamento de longo prazo. Mas, dada a situação, dadas as circunstâncias do nosso país, ela foi se colocando e a gente teve que lidar com ela. Afinal, o nome do movimento é agora. Então, tá aí. Não somos só voltados à eleição, aliás, deixa eu reforçar uma coisa muito importante: o Agora não é partido, o Agora não quer ser partido, nós somos e queremos ser um movimento bastante forte, bastante influente da sociedade para a sociedade, tá? Eu estou vendo outras perguntas aqui.
Tem uma outra do Fabiano, que pergunta sobre reforma tributária, se é algum documento base. Fabiano, a gente está trabalhando isso com dois grupos, na verdade, que estão dedicados. Uma questão de reforma do Estado e que passa por isso, tá? E o outro que é o grupo de emprego e empreendedorismo, que também está olhando para essa questão, mas não para tributos em específico. A gente está olhando para o sistema tributário como um todo, tá? No caso de empreendedorismo, as pessoas em geral pensam direto no simples. Ah, vamos trabalhar. Não, não é essa a intenção. A gente está olhando quais são as amarras, quais são as possibilidades do nosso sistema tributário ser mais progressivo, menos punitivo, né, para os mais pobres e, obviamente, também menos complicado para quem quer gerar riqueza. Acho que esse é o lead aí dessa conversa. A gente não tem documentos base ainda, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem os dados, os diagnósticos, e o nosso interesse é fazer essas escutas, é fazer esses diálogos locais, justamente para gerar densidade em torno dessa conversa, e não simplesmente vir com uma solução bala de prata e falar, ó, gente, legal, é isso aqui, né? Então, por isso que a gente está até evitando fazer um documento que fala, essa é a base, não é assim. Então, vamos apresentar mais dados, mais elementos para discussão, e a partir disso, sim, né, a gente formar documentos mais enxutos, tá? Vamos lá, tem mais uma... Ah, eu recebi um aviso aqui, gente, dizendo o seguinte, duas coisas importantes. Uma, é que vocês podem continuar mandando perguntas, pode até ser no chat não, no Facebook, tá? E o outro é que quem tiver já interesse em começar a fazer essas escutas locais e manifestar, por exemplo, o seu nível de engajamento, pode mandar um e-mail para parceiro@agoramovimento.com, tá? Parceiro@agoramovimento.com. Eu vou aproveitar, ainda tem uma pergunta muito boa aqui que eu adoro responder, que é do Marcos Azevedo, que está perguntando se há vínculo direto do Agora com algum partido político. Marcos, não somos um partido político, não queremos ser um partido político, isso eu já falei antes. Também não temos vínculo com um partido ou com outro, tá? Agora, tem duas coisas bem importantes a serem ditas. Primeiro, é que a gente tem membros do Agora que serão candidatos nessa e provavelmente vamos ter outros nas próximas eleições. A gente acha isso muito bom, porque além de melhorar as regras do jogo político, a gente tem que ter melhores jogadores, então sensacional. Mas a gente não tem nenhuma afiliação e tampouco a gente tem uma relação, enfim, de dependência, um vínculo com qualquer atividade partidária. O que a gente vem sentindo e tornou necessário foi o esclarecimento justamente dessas relações entre a pauta do movimento, os membros que aderem ao partido e o partido em si. Então, foram feitas conversas pela nossa coordenação com alguns partidos. Nós só iniciamos conversas com quem, ou com aqueles partidos, né, que têm adesão aí aos nossos princípios. E, no momento, a gente está dando, enfim, continuidade a isso. Então, posso dizer para você que as conversas frutificaram e a gente, inclusive, vai assinar uma espécie de protocolo, uma carta de intenções que, enfim, esclarece que não temos exclusividade com partido nenhum, que não somos partido, enfim, tudo isso que eu acabei de dizer agora, mas dando essa clareza sobre o assunto e dando também apoio para os membros que forem se filiar àquele partido com alguns. Então, com a rede, com o PPS, a gente tem conversas no momento vigorando com o Podemos e com o PV, tá? Até onde eu saiba, não sei se o pessoal tiver ainda outras informações, eventualmente tem outros partidos. A gente já conversou com várias associações partidárias, nem todas, enfim, frutificou a conversa por um outro ponto, mas acho que é importante esse esclarecimento. Michele Gomes Rugel, não sei se é assim que fala seu sobrenome, Michele, pergunta Ágora, com acento é uma palavra grega, e era um local onde ocorriam as assembleias públicas, locais de discussão e diálogo. Achei que fosse por isso o nome do movimento. Michele, você acertou na mosca. Na verdade, a gente imaginava no início dar o nome de Ágora, pensando justamente na praça pública, no ponto de encontro, tá? Mas a gente sentiu que, além da necessidade de uma nova praça pública e de um novo campo,
era muito importante tratar com urgência dos nossos problemas do agora. Então, o nome ficou agora, mas ele tem esse duplo significado e foi bacana que você, falando isso aqui, me deu a oportunidade de retomar. Agora tem Célio Stoltz, fala que mora em Floripa, bacana, e pergunta como está a discussão sobre mobilidade urbana e acesso à cidade dentro do movimento agora. Acredito que seria um ótimo tema para debate nas capitais do Sul. Parabéns pelo movimento. Célio, obrigada. Esse foi um dos temas, não sei se você já estava com a gente quando eu comentei, um dos temas que a gente vê como prioritários dentro de um Brasil mais humano, tá? Claro que ele toca nos outros aspectos também. Tem um grupo dedicado a isso, que vem trabalhando com bastante vigor aí nessas questões, e a gente deve fazer uma semana exclusiva sobre mobilidade e, enfim, cidades, já no próximo mês. Então, fique ligado, tem dados, tem coisas bem atuais que a gente vem trabalhando. A questão do saneamento aparece forte também nesse grupo. Assim como uma das questões que até eu que levei, que foi a questão da resiliência urbana, que também é muito importante para a gente, né? Quando a gente pensa nas cidades costeiras aqui do sul, enfim. Mas conto, Célio, aí com a sua participação e a gente já tem algumas coisinhas aí, se você até olhar na página do Agora, alguns eventos que os nossos membros participaram, tem gente que está dedicada full time, né, tempo integral a essa questão. Aí tem o Marco Antônio André que pergunta sobre Luciano Huck. É Huck, não é Hulk? Huck é o cara verde, Luciano Huck é o CK, é o apresentador. Desculpa, tenho que fazer essa brincadeira. Pergunta se tem uma posição oficial. Eu já mandei algumas vezes e-mails, mando de novo. Marco, eu não sei exatamente qual é a sua dúvida, mas o que eu estou imaginando que você pergunta aqui se tem uma posição oficial sobre ele ser candidato ou não. Ele é um membro do Agora, quero dizer que ele é mais um membro do Agora, temos aí quase 100, todos incríveis, e é muito bom, ele participa, é muito ativo. Ele estava discutindo uma possível candidatura, nunca assumiu, enfim, que era candidato, e ao mesmo tempo me parece que na última semana, na sexta-feira, ele soltou um texto público anunciando que aos que imaginavam que ele poderia vir a ser, ele realmente desistiu. Então, não é uma posição nossa, nós como movimento não lançamos candidatos, mas ele, membro do Agora, teve esse cuidado aí de esclarecer com a mídia, tá? O Cássio Batista pergunta que muitas pessoas estão entusiasmadas, legal, Cássio, concordo. Pergunta o que a gente vai fazer para 2018, que eu tenho para dizer que tem muita coisa a ser feita. Eu acho que a primeira é a gente conseguir realmente trabalhar com a definição das nossas prioridades, saber explicar exatamente o que a gente quer para não chegar no pleito eleitoral e a gente, enfim, não ter capacidade nem de cobrar quem a gente acha que vai ser, não ter capacidade de comparar os nossos candidatos em relação às nossas prioridades, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Acho que tem um outro passo que é, de fato, propor uma agenda, que projeto de país a gente quer, porque não sei qual é a sua idade, enfim, eu não te conheci ainda, mas eu sinto muito que a minha geração e a gente aqui, enfim, no sul do país, teve uma série de condições que talvez até em outras regiões não tivessem postas, mas que a gente ainda não desenhou, né? Não desenhou que país a gente quer, que projeto a gente tem. Então, eu acho que a hora é agora e a gente precisa realmente colocar as prioridades na rua, no papel, enfim. Tem uma série de outros comentários que começaram a aparecer, acho que é super, super legal. Vou pedir para o pessoal me ajudando aqui. A gente tem mais ou menos uns 10 a 15 minutos, a gente vai terminar 8 horas em ponto, que eu quero respeitar o tempo de vocês. O Vicente de Paulo Palhares Filho pergunta quem são as pessoas que coordenam o movimento e onde posso acessar os documentos que você chamou de diagnósticos. Vicente, as pessoas que coordenam o movimento, na realidade, nós temos três grandes colegas, três grandes pessoas que coordenam desde o início, a Ilona Zabó, o Leandro Machado e a Patrícia Ellen. A Ilona é especialista em segurança pública, o Leandro tem uma agência, enfim, privada dedicada assim, a causas,
E Patrícia hoje vem se dedicando muito à questão de saúde, mas também trabalhou com a questão de cidades, tá? Trabalhou muitos anos na McKinsey e tal. Esses são os nossos 3 coordenadores nacionais. E agora a gente tem junto dessa estrutura nacional, essa estrutura de trabalhos regionais. Então, para cada uma das regiões, a gente tem 1 a 2 pessoas que estão mais envolvidas, digamos, com a coordenação, com a organização local. Então, aqui no Sul, por enquanto, sou eu, Nathalie, o Terstel e o Diogo Bussi. Nós dois estamos aqui no Paraná, estamos aqui em Curitiba e vamos, enfim, nos desdobrar aí para conversar com todo mundo, dar apoio e, inclusive, chegar junto, tá, nas cidades de vocês para fazer essas conversas, tá bom? Os diagnósticos. Então, à medida que a gente for fazendo essas semanas temáticas do Agora, a gente vai liberando esses dados. Inclusive, a gente vem fazendo alguns pequenos vídeos curtos e tal, para poder também ativar a população, enfim, com mídias digitais. Isso não está no nosso site ainda, eu falei um pouquinho sobre isso antes, mas só para repetir, a gente está com versões mais curtas, não diagnósticos completos, mas a nossa intenção é ter slides com os dados principais, fazer consultas, a partir da consulta a gente formatar um artigo e esse artigo sim a gente soltar. E a intenção é até o final de abril a gente ter todos esses diagnósticos, todos esses artigos prontos, para então até julho poder ter as tais cartas diagnósticos propostas, tá? O Daniel Menezes Gil pergunta: qual a referência para os resultados que o movimento se espelha? País, localidade? Não entendi muito bem sua pergunta, Daniel. Se você puder esclarecer ela aqui, eu não sei se você está falando de referências de outros movimentos em outros locais ou se você está falando quais são as nossas metas locais. Se você puder esclarecer aqui, eu agradeço, tá bom? O André Oliveira diz o seguinte: concordo que se o movimento ganhar peso, ele vai ter poder de influenciar as siglas, sem necessariamente entrar no jogo, simplesmente eleitoreiro. Vamos apoiar esse fiel da balança. Maravilha, captou o espírito. É isso aí mesmo, André. A ideia é que a gente tenha capacidade, né, de seguir o vento aí no lugar certo. Eu sou velejadora, então tem um negócio que fica geralmente no veleiro lá em cima, que fica mudando, né, conforme a direção do vento. A gente tem que saber ler aquilo ali. Esse é o papel do movimento. E os políticos, em geral, não leem, os políticos tradicionais e tal. Então, a gente tem que ajudar eles a entenderem. Eles não, né? Ajudar também não. A gente tem que, como sociedade, mostrar o caminho. Ó, é por aqui, é por lá, agora vira para cá, se adapta e priorizar, né? Colocar foco nas coisas certas. Eu vou ter que já caminhar para o final, mas estou adorando agora que estão populando aqui várias perguntas novas. A gente vai responder todas, mesmo que não dê agora, tá? O Jefferson Petri diz: eu sou um entusiasta do agora, bacana, Jefferson. Porém, como serão os promovidos os debates em grupos na nossa região? Encontros nas cidades maiores e capitais? Jefferson, é importante reforçar. Eu disse isso mais cedo, mas tenho o maior prazer em repetir. Não tem prioridade de cidade grande e cidade maior, tá? Pelo contrário, a gente teve 6.500 pessoas que se inscreveram no site do Agora, pessoas de cidades muito pequenas, cidades de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, assim como a gente teve gente de São Paulo, que tem 20 milhões, tá? O que acontece? A gente quer priorizar diálogos de qualidade. Então, a intenção é, número 1, você que é de Joinville, demonstrar que tem interesse, que gostaria de organizar uma escuta local e está preparado para fazer isso, ou seja, está preparado para reunir um grupo, convidar várias pessoas que representem, né, uma visão diversa sobre um tema, ou, se não for sobre um tema, sobre a proposta, né, de país aí que a gente tem que construir. A partir do momento que você demonstrar esse interesse, eu vou repetir agora o e-mail, parceiro@agoramovimento.com, a gente vai te mandar um material curto, sucinto, que explica como a gente imagina que essa conversa local e diferentes formatos que a gente sugere que ela possa ser feita, tá?
E aí, dependendo, se for um diálogo temático, a gente vai prover os dados de diagnóstico para a conversa de vocês fluir, ou se for uma conversa mais genérica, alguns outros elementos que a gente pode dar para vocês, tá? E a partir desse momento, por exemplo, a gente pode combinar com algum membro, enfim, tentar fazer com que algum membro, já participante há mais tempo, esteja presente nessa conversa em Joinville, mas isso enfim, vai depender das agendas de todo mundo. A intenção não é ter representantes já cofundadores, né? É justamente ao contrário, trazer mais gente, começar a fazer essas rodas de conversa, essas escutas acontecerem com pessoas que eventualmente não se encontrariam. Aí, a partir do momento que essa conversa local rolou, você teria que nos devolvê-la, e aí não precisa gravar nada, não é isso, tem um formuláriozinho esperto, rápido ali para ser preenchido, quantas pessoas foram, os principais pontos levantados, o que você acha que funcionou, enfim, uma coisa bem básica. A gente recebe isso, coloca na página do Agora, você vai ver lá, Joinville, no lugar tal, no bairro tal, aconteceu isso, eles acharam... E depois, quando a gente for refinando os documentos, fazendo com que esse trabalho, né, ganhe densidade, você vai poder ver o retorno do que rolou nessa conversa aí. E pode até fazer outra conversa, né? Não tem esse limite. Eu vou ler uma última pergunta aqui. De novo, a gente vai responder todas, então não fiquem ansiosos se a sua pergunta não foi ainda lida. Mas a última pergunta é do Daniel Menezes, que pergunta se o movimento tem uma meta. Na verdade, ele fala assim, desculpem. Penso que o movimento tem uma meta de bem-estar social, melhorar a eficiência do setor público, educação de qualidade. Qual a referência para estas questões? Essa era a sua pergunta anterior. Na verdade, Daniel, não tem uma referência específica, assim, teórica, mas a gente gosta muito de usar evidências, usar dados, quanto mais recentes, melhor. Então, por exemplo, na parte de educação, a gente vem trabalhando com todos os dados do PISA, né, que avalia aí os alunos, as escolas, a gente tem usado toda a informação disponível brasileira para poder se guiar e fazer avaliações do tipo, estamos, por exemplo, investindo muito numa educação superior e gastando muito menos na educação básica, né? Nossa primeira infância está totalmente desatendida. Então, a gente vai fazendo diagnósticos baseados em dados, usando a informação pública e, claro, usando referências técnicas, teóricas importantes, mas não tem uma coisa só, não tem bem-estar social, eu penso como o teórico X no lugar tal, não vejo muito dessa forma, tá? Para cada um dos temas também, a gente vem reunindo aquelas referências que são as mais importantes. Eu vou dar um exemplo da minha área, onde eu me sinto mais confortável para falar, que é a área de sustentabilidade e recursos naturais. A gente pegou uma das linhas mais recentes, que inclusive o pessoal acha que sustentabilidade é um valor, não tem que ficar falando de sustentabilidade até como uma prática que seria ultrapassada, mas que a gente tem que pensar numa economia regenerativa, ou seja, que não só a gente consiga conservar os recursos naturais, mas devolver para a natureza aquilo que a gente puder, né? Então, tem gente, por exemplo, nos Estados Unidos que em Boston, onde eu morei, todos os edifícios novos agora, eles já adotam essa teoria, essa prática. O que eles fazem? Eles não só têm que ser eficientes energeticamente, etc., mas eles também passam a contribuir com o ambiente deles. Então, eles usam materiais que sugam a poluição. Enfim, eles devolvem água limpa para a cidade. Então, esse, por exemplo, é um jeito de pensar, né, a cidade, é um jeito de pensar a economia de recursos naturais, que tem algumas linhas lá fora, e aqui no Brasil o professor Ricardo Abramovay da USP é uma grande referência. Então, a gente vem trazendo essas referências para dentro das nossas conversas e discussões, mas eu não creio, não me arriscaria a dizer aqui que a gente tem uma grande linha mestra única, né, para pensar o Brasil mais simples, humano e sustentável. Eu acho que a gente tem uma colagem aí de coisas bacanas, tá? Bom, a gente está realmente no fim. Quero agradecer enormemente a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito mesmo.
Estou muito feliz que a gente tenha dado esse chute inicial aqui na bola. Eu falando direto de Curitiba e vocês de Ponta Grossa, Joinville, enfim, de tantos lugares aí, Porto Alegre. Acho que foi super bacana a gente começar. Eu queria deixar um pedido a vocês. Eu queria saber se vocês acham interessante que a gente faça conversas desse tipo no futuro, que a gente tenha regularmente conversas desse tipo. Por exemplo, aqui, lives, ou mesmo que em vez de fazer lives, a gente possa fazer um Google Hangout, aí vocês também podem falar, não precisam só ficar escutando a minha voz. Então, se vocês acharem que é uma boa ideia, que é algo que a gente deva repetir ao longo do ano para a nossa região, por favor, comentem, né? Se vocês acharem que não, que é perda de tempo, sei lá, acharam chato, improdutivo, não tem problema, podem também mandar esse comentário, acho que vai ser muito legal a gente pensar nas formas que podem funcionar melhor para a gente se contactar, tá bom? Cássio Batista escreve Curitiba. Cássio, eu estou em Curitiba, vamos se encontrar, tomar um café aqui, que eu acho que é sempre bacana a gente poder conversar e falar. Eu vou até anunciar para vocês, antes da gente fechar, na semana que vem aqui em Curitiba, no Hub Verde, a gente vai fazer uma agora escuta sobre sustentabilidade, aproveitando aí essa semana, que é a semana dedicada à sustentabilidade, vai ser um pouquinho depois, porque nós vamos fazer a escuta de sustentabilidade, digamos, oficial do movimento lá em Mariana, Minas Gerais, onde teve aquele grande desastre, né, de ter rompido a barragem de rejeitos da Samarco. Então a gente quer fazer lá, que acho que é simbolicamente importante, mas Curitiba, 28 de fevereiro, 7 horas da noite, a gente vai fazer essa escuta sobre sustentabilidade, convidadíssimos todos de Curitiba e quem estiver na região e puder participar também, tá? E, gente, então eu agradeço demais, foi incrível, apesar de não vê-los, eu estou vendo todo mundo aqui se manifestando. Agradeço demais aos membros também, André Tamura, obrigada por participar, Gustavo Arnes, que entrou antes, não sei se está aqui, Sabrina e Gustavo, enfim, tem alguns membros do Gustavo Pinheiro, alguns membros do Agora que entraram para participar também. Então, obrigada também, Vitor, meninas que estão em São Paulo aí, mandando as perguntas para mim e me ajudando aqui. Gente, agradeço muito, um grande abraço para todos, uma ótima semana e depois nós vamos continuar respondendo aí offline todos os pontos que vocês trouxeram. Um abração e eu vou fechar com um negócio que eu achei aqui no coworking que eu tô, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, ó. Muito bom, né? Um abração. Tchau, tchau.